Olá, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Borges Fialho, sou médico neurologista com especialização em transtorno do espectro autista e especialista em análise do comportamento. Vamos conversar sobre a deficiência intelectual no transtorno do espectro autista. 1/3 das crianças que têm transtorno do espectro autista têm deficiência intelectual. Essa estatística varia muito, de 25 a 50, mas estabelecemos um número mais ou menos como 1/3 de cada 3 autistas, pelo menos um deles tem uma deficiência intelectual associada. Como vamos identificar essa deficiência intelectual sem que a gente faça os testes psicométricos? O que são os testes psicométricos? São os testes que avaliam, quantificam o QI, quantificam o coeficiente intelectual que a gente utiliza como um parâmetro para avaliar se há uma deficiência intelectual associada ou não. O QI, o teste intelectual, ele pode ser feito em qualquer idade, mas a gente tem como um valor fidedigno, quando a gente faz ele após os 6 anos de idade, utilizando a escala de Visk-4, certo? Ou escala Wechsler. Por quê? Porque a partir daí, a gente tem um número quantificador, que nós quantificamos esse QI com o número de 70. Abaixo de 70, classificamos como deficiência intelectual. Mas há alguns sinais que nos mostram se há ou não uma deficiência intelectual associada. Como eu vou utilizar esses sinais? São 4 sinais, começando pelo primeiro. O primeiro sinal que nós devemos avaliar, certo? Na criança que tem TEA e que nós estamos procurando a deficiência intelectual, ou mesmo numa criança onde a gente tem uma hipótese diagnóstica de deficiência intelectual, é a dependência. Eles são extremamente dependentes. E aqui a gente vai de novo ressaltar um tema importante, que é: devemos sim comparar, devemos sim levar em comparação como uma criança é em relação a outra, porque somente assim a gente vai entender que há uma dependência maior ou uma dependência menor. Crianças que têm deficiência intelectual têm dependência maior, seja alimentar, seja para trocar de roupa, seja para tomar banho, mas nas suas atividades de vida diária há uma dependência maior. Essa dependência, essa pulguinha atrás da orelha precisa ser levantada. Precisamos levantar uma bandeira vermelha, que é: quanto maior a dependência, maior o risco de termos deficiência intelectual associada. A segunda característica importante é a capacidade de abstração. O que é isso? Criar fatos novos a partir de fatos já conhecidos. Abstrair, a partir de uma determinada coisa, fazer outras coisas. Por exemplo, se eu consigo construir, se eu faço um pastel de carne, eu posso a partir dali fazer um pastel de queijo, posso fazer um pastel de presunto, eu posso fazer um pastel do que eu quiser, mas eu consigo abstrair, que a partir daquele processo eu posso fazer outros processos. Então essa capacidade de abstração, as crianças que têm deficiência intelectual têm uma dificuldade muito grande em fazê-los. Elas aprendem a fazer determinada coisa e elas só fazem aquilo que elas aprendem. Elas não conseguem construir algo novo. Então elas têm essa dificuldade muito grande com relação a isso. A terceira característica importante, a característica mais fácil de a gente entender, é o atraso de desenvolvimento. Geralmente essas crianças têm algum atraso de desenvolvimento, seja atraso motor, seja na linguagem verbal ou na linguagem não verbal. Linguagem não verbal, lembrem tudo aquilo que a gente não utiliza a fala, como dar tchau, mandar um beijo, um oi, legal. Então, há alguns atrasos, seja no desfraude, sempre há um pequeno atraso neuropsicomotor, sempre há atraso. Ela sentou mais tarde, ela sentou com apoio mais tarde, as palavrinhas começaram mais tarde, teve uma dificuldade maior na construção de frases, há sempre esse atraso. Então esse atraso também é uma forma importante da gente tentar entender. Se há esse atraso, precisamos entender, há alguma coisa que pode não estar legal. Não significa que toda criança que tem um atraso de desenvolvimento tem deficiência intelectual. Significa que a gente precisa levantar uma bandeira vermelha e entender, isso não está legal.
A quarta característica importante é a capacidade de generalização. Generalizar significa que, a partir de uma coisa que eu estou fazendo, essa coisa pode servir para outras coisas. Por exemplo, se eu uso um lápis, as mulheres às vezes prendem o cabelo com um lápis, né? Mas o lápis é de escrever. Então, se generalizou que se podia, a partir usando aquele lápis, fazer outra coisa. Por exemplo, o lápis pode segurar uma porta. Se tem uma porta que não para, eu posso colocar esse lápis embaixo da porta e segurar essa porta. Então, a capacidade de generalização. Essa também é uma capacidade que está diminuída nas crianças que têm deficiência intelectual. Então, toda vez que eu olho uma criança que tem algum atraso, que tem alguma dependência, que tem uma capacidade menor de entendimento do que está acontecendo, uma capacidade menor de entendimento das coisas que o cercam, sempre devemos lembrar e pensar que a deficiência intelectual pode estar associada. O transtorno do espectro autista, ele traz 1/3 das crianças tem deficiência intelectual. Então é muito importante que a gente faça o diagnóstico não só de transtorno do espectro autista, como também da deficiência intelectual. Ou nas crianças que não têm transtorno do espectro autista, que a gente pense na deficiência intelectual. Onde está uma característica muito comum é que às vezes as crianças entram na escola e acabam tendo uma dificuldade muito grande na escola. E a partir daí a gente acaba fazendo o diagnóstico de deficiência intelectual. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço fraterno a todos.